É isso aí, gente. Começando mais um Atalaias Cast, o podcast que está trazendo Deus até a sua casa. Estamos aqui, Rios, mais uma vez para um grande podcast e hoje nós temos um convidado muito especial, não é mesmo? É isso aí, Diegão. Hoje nós estamos aqui de forma honrosa, né? E muito felizes porque temos conosco aqui, sentado na mesma mesa, um doutor, né? Doutor em física, profundo conhecedor teológico, autodidata, Diego. Sim. Estuda em casa, ama as escrituras sagradas, ama o dom do ensino e para nós é uma honra receber o nosso convidado, Diegão. Com certeza. Está aqui conosco o Vinícius, 29 anos, mas já é doutor em filosofia, em física, em teologia, em tantas coisas, hebraico, conhece muita coisa, dá aula de hebraico ali para nós, em Uvaranas, na Assembleia de Deus, Escola Bíblica Dominical, é um grande conhecedor da palavra de Deus e de tantos outros conhecimentos, né, Rios? Vinícius, é um prazer tê-lo conosco e queremos que você se apresente para o povo. Eu que agradeço, também é uma honra estar aqui com vocês e essa oportunidade de bater um papo aqui teológico e agradeço os elogios, mesmo não merecendo. Então, eu sou Vinícius, né, para quem ainda não me conhece, Vinícius Salem, e eu sou físico de formação, né, e atuo na área de pesquisa científica, na área de informação quântica e também sempre gostei muito de idiomas e teologia propriamente dita, né? Glória a Deus. Gente, o Vinícius ele é quietinho assim, mas é um profundo conhecedor aí de vários assuntos e vários temas. E então não perca essa oportunidade. Divulga aí com teus familiares, compartilha esse vídeo, joga para mais pessoas assistirem, porque eu sei que os temas que aqui nós trataremos vai ser muito edificante, né? O Vinícius ele tem um conhecimento que só pode vir de Deus, Diego. Deus ele dá dons para os homens, né? E o Vinícius ele recebeu esse dom, o dom de ensino, o dom de conhecimento. E eu peço para que você receba aquilo que for falado aqui a respeito da palavra do Senhor. Procure estudar sobre os temas que aqui nós conversaremos. Eu sei que vai ser muito edificante para a tua vida. Então, deixa o teu comentário, curte, se inscreve no nosso canal. E eu sei que esse vídeo vai ser algo edificante, transformador e vai mudar nossos preceitos, nossas ideias teológicas. Eu sei que o conhecimento de Vinícius vai ser algo revolucionário, talvez, para a tua vida, para a tua caminhada cristã. Mas então, Vinícius, para esse primeiro contato, né, os irmãos te conhecerem melhor, os jovens, conta para nós como é que foi a tua experiência assim, com Deus, se você nasceu em berço, em lar cristão, se não, como que foi a tua experiência com Cristo, assim, de fato, porque nós sabemos que quando criança a gente não tem aquele conhecimento, aquela experiência com Deus, mas chega um momento na nossa vida que nós temos de fato uma conversão, né? De fato nós deixamos para trás o velho homem e nascemos em Cristo. Então conta para a galera, para os jovens que te assistem aí, como é que foi essa tua experiência com Deus. Tem aquela frase atribuída a Santo Agostinho, né? Que todo homem tem o vazio do formato ou do tamanho de Deus, né? E embora eu tenha nascido em um lar num contexto cristão, né, os meus pais começaram a ir à igreja desde que eu era muito, muito novo, e eu cresci na igreja, mas eu me intensifiquei no estudo bíblico, no estudo da teologia e no estudo sobre Deus, né, quando eu vim para cá, para Ponta Grossa, estudar física na universidade, no ano de 2011. E aqui, então, eu comecei a ter contato com a ciência propriamente dita, com a pesquisa científica. E então foi aqui que eu percebi que a ciência atual, né, o panorama atual entre os cientistas diverge muito, em alguns aspectos, da fé religiosa. Sim. E foi então que eu comecei a ouvir diferentes lados sobre a questão da fé e a ciência, então eu percebi que eu tinha que buscar por mim mesmo esse conhecimento e depois compará-los e ver o que havia de certo e errado em tudo aquilo, né? Foi quando eu comecei a estudar de fato a teologia e a Bíblia, né? A partir de 2011, quando eu comecei na graduação. Em 2014, então, eu finalizei a graduação e comecei o mestrado em física, né? Aí, no mestrado, nós temos a oportunidade
de nos intensificarmos numa área da física, né? Porque até então a graduação te dá um panorama geral sobre o que estudar, né? Aí no mestrado eu entrei, de fato, na área da teoria quântica de campos ali, que é a área que mais me despertou interesse, porque é a área mais polêmica, digamos assim, da física atual, né? E como conciliá-la com a fé religiosa. E foi quando, então, eu terminei em 2017 que resolvi continuar, ainda que numa área um pouco diferente, mas ainda na teoria quântica, né? Em 2017 que eu comecei o doutorado. E nesse tempo, Vinícius, visto que a ciência e a fé cristã, existe um grande debate, uma dificuldade entre essas duas áreas. Para você foi muito difícil atuar na parte científica, sendo alguém cristão, visto as pessoas que estudam com você, aquelas pessoas que estão do seu lado, que muitos não são cristãos, muitos não acreditam no que a Bíblia ensina, vão mais pelo lado científico. Como que foi viver isso dentro da faculdade, perto dessas pessoas, nesta área? Foi no começo um pouco conflituoso, né? Justamente pelo desentendimento que a universidade moderna e os cientistas têm sobre a questão da fé e religião, que é uma visão oposta à construída ao longo dos séculos, né, pela Igreja, que sempre incentivou muito a ciência, né? Ao contrário do que se acredita hoje, em parte por alguns documentários pseudocientíficos que nós podemos falar depois sobre eles, né? Mas essa questão foi fomentada justamente por esses debates, né? Quando eu comecei na graduação, e que vez ou outra surgiam, né? Emergiam durante alguma aula, onde alguém apontava ali uma polêmica fosse uma aula simples sobre mecânica ou alguma aula mais avançada sobre teoria quântica. Sempre é possível inserir algum ponto polêmico, uma discussão, quando se quer fazer isso, né? E quando alguém fazia, surgia essa questão, esse celeuma, né? Esse debate. E eu percebia quão longe algumas pessoas estavam da verdade, né? Eles preferiam seguir a ideologia, né? E a ideologia não se adequa à verdade, né? A ideologia quer moldar a realidade à sua própria verdade, né? E é o que a ciência fez, e eu comecei a perceber isso no começo da graduação. No primeiro e segundo ano é onde os alunos estão mais suscetíveis a serem moldados a uma ideologia. Se eles passam o segundo ano e resistem a isso, fica mais difícil, né? Mas geralmente eles são moldados a partir do segundo ano, e muitos vão para tornam-se adeptos do que se chama cientificismo, né? Cientificismo é justamente essa convicção de que a ciência é onipotente, né? Ela pode conhecer todas as coisas, o que é falso, né? Mas eu só fui perceber essa falsidade quando eu comecei a confrontar as ideias, né? A partir do terceiro ano da graduação, mais ou menos, em 2013. Vinícius, chegou um momento assim no teu curso, né, de física ali, quando você iniciou o curso, nós sabemos que a física é exata, né? É algo assim muito racional, muito lógico. Chegou um momento assim na tua caminhada ali de você se questionar de fato assim, poxa, será que Gênesis faz sentido? Será que Gênesis é real? Ou será que é apenas um conto, apenas algo que foi inventado? Chegou algum momento da tua caminhada assim que você se debateu com esses questionamentos e que fez você questionar a sua fé? No começo, sim, né? No começo da graduação, acredito que, como a maioria dos estudantes, né, de ciências, ou mesmo outras áreas correlatas, né? Mas ciências, talvez esse ponto seja um pouco mais forte, biologia, física, química, né? Eu comecei a questionar essas coisas de fato, né, quando eu percebi realmente que, se a ciência é de fato onipotente, então ela pode explicar todas as coisas, né? Se ela pode explicar todas as coisas, então não há a necessidade do milagre. Se não há milagre, então a literatura bíblica, onde necessariamente há uma intervenção divina ali naquela situação, que é um milagre, então isso deixa de existir, né? Então eu percebi, eu comecei a seguir uma ideologia, né? Como eu falei, a ideologia, ela molda ou amputa a realidade para adequar a própria verdade que ela quer discursar, né? E a ideologia do cientificismo é justamente isso. Eles amputam, né? Eles cortam uma parte da realidade que eles querem, que não existe milagre. E eles fazem isso que nós chamamos ad hoc, né? Ou seja, fazem isso à força,
como se fosse um dogma do cientificismo. E eu percebi, então, que isso não precisa... esse dogma não precisa ser aceito. A ciência é válida, mas ela não precisa ser onipotente para ser válida. Ela tem um limite, né? Ela não precisa ser ilimitada, né? Foi aí que eu percebi, então, que é possível conciliar essas coisas, né? A partir do 3º ano, então eu percebi que o relato bíblico de Gênesis, por exemplo, que nós podemos falar mais, né? Esse relato bíblico ele pode sim ser conciliado com a ciência, né? A fé pode ser conciliada com a razão, né? Ou seja, é um retorno ao antigo pensamento escolástico, né? Onde fé e ciência nunca foram inimigas, né? Mas companheiras uma da outra, né? Até porque, olhando pela ciência, a gente consegue enxergar a grandeza de alguns milagres de Deus, né? Por exemplo, quando Deus fez o sol parar, o milagre do transformar água em vinho, né? Que olhando pela visão ali da ciência, você consegue enxergar a grandeza que é muito maior do que aquilo que a gente imagina apenas lendo o texto ali, né? E a importância de você estar na faculdade, ter esses conflitos, mas você não se acomodar e buscar a palavra, estudar a palavra, estudar a teologia. E hoje, muitas das vezes, até o povo cristão deixa um pouco de estudar isso. A gente teve até, Rios, uma época da igreja que quando se olhava para a teologia, olhava com maus olhos. Teve gente até anos atrás que chamava a teologia que era uma coisa do diabo. E, na verdade, a Bíblia diz para crescer na graça e no conhecimento. Sim, o povo perece por falta de conhecimento. E isso teve muita importância. E eu quero que você fale para quem está nos assistindo, nos ouvindo, que talvez tenha alguma dúvida assim, a respeito de Deus, a respeito da fé cristã, da importância que tem a gente meditar na palavra de Deus. Porque não tem como eu conhecer algo se eu não me interesso em me envolver com isso para procurar saber mais a respeito. Isso teve muita importância na sua vida, né? Sim. São Tomás de Aquino, que foi um dos maiores teólogos, né, ele dizia que você não pode amar aquilo que não conhece, né? Ou seja, nós temos que conhecer algo ou alguém para amá-lo de fato, né? Ou seja, nós não podemos amar a Deus se não o conhecemos. Mas como nós não conheceremos a Deus se não estudamos sobre ele? E a teologia é justamente isso, né? Teologos, né? O conhecimento sobre Deus, né? E estudar teologia não deve inflar os nossos egos, mas nos tornar mais humildes, né? Porque quanto mais nós conhecemos de Deus, mais nós esvaziamos de nós mesmos, né? Porque justamente nós percebemos que tudo é por Ele e para Ele, né? Todas as coisas, né? Ou seja, nós percebemos a nossa nulidade, né? A nossa incapacidade, e então depositamos a nossa confiança nele. Isso é a fé, né? A fé é justamente uma crença pautada num amparo racional, que é justamente o conhecimento sobre Deus, né? Ou seja, alguns dizem que ninguém explica Deus, né? Mas essa frase muitas vezes pode ser mal entendida e levar a um desprezo pela teologia ou pela filosofia, como você falou. De fato, o ser de Deus é inexplicável porque ele é Deus e a criatura não pode explicar o Criador, né? Porém, nós podemos falar muitas coisas sobre Deus. Sim. E assim entendemos o ser dele. Sim. Né? E principalmente sobre os transcendentais, né, que nós chamamos, né, que é o uno, o belo, a justiça e a bondade. Né? Então, podemos dissertar mais sobre isso se vocês quiserem. Que são questionáveis, depois, né? De acordo com o que o Diego falou, eles usavam até uma passagem bíblica, Diego, falando que a letra mata, né? Sim. Ou seja, uma passagem mal interpretada levava a um entendimento errado, né, Vinícius? Sim. E isso, você falou algo muito, muito interessante, né? Tem uma frase que um cientista muito famoso no Brasil e no meio cristão, criacionista, ele é Adalto Lourenço. E ele fala assim: uma boa ciência, ela está alinhada com uma boa interpretação bíblica, né? Porque a má ciência é aquela que tenta tirar para si apenas aquilo que é aceitável, mas não questiona, não faz perguntas, porque a ciência ela é movida por questionamentos, por perguntas, né? E a boa teologia, de fato, é essa, entender as escrituras sagradas na sua exegese, hermenêutica, é um estudo mais aprofundado, e quando se junta essas coisas é que você consegue encaixar, você percebe a ciência em Gênesis, né? E você percebe que a criação
de Deus, ela não vai contra a ciência. Isso é o que é mais fantástico, né? Sim. Então, juntando isso com o que o Diego falou a respeito dessa má interpretação bíblica que leva ensinamentos muitas das vezes errados, como que você acha, como que nós podemos entender o prejuízo que isso vai trazer para a igreja, essa má interpretação ou tirar uma frase bíblica, uma passagem bíblica de contexto e aplicar apenas aquilo, não levar em conta o livro, não levar em conta os versículos, os capítulos anteriores. Você acha de fato que isso é muito prejudicial para a igreja nos dias de hoje? Isso é um veneno para a igreja, né? Falta de conhecimento exegético pode matar uma igreja, né? É por isso que nós vemos igrejas alternativas, por exemplo, que cortam um pedaço da escritura para que a Bíblia se encaixe nas ideologias que eles querem defender, né? E ignorar o contexto na hermenêutica é o passo último antes de um precipício que vai levar aquela igreja para a destruição espiritual, né? Por isso que uma igreja sadia, né, é aquela que busca, sim, os dons, busca os milagres, mas concilia isso com o estudo da palavra, né, com um estudo sério, fundamentado, com uma pregação expositiva que mostre ali o texto como ele é, né, sem impor nada sobre o texto, né, mas extrair do texto como fluindo naturalmente o que Deus quer nos dizer, né, para que não haja equívocos como essa má interpretação sobre Paulo de que a letra mata, né? Ao invés de entender como a lei, ali as pessoas, muitas entendiam como o estudo, né? E isso gerou igrejas fraquíssimas, né? Igrejas sem uma percepção espiritual, né? Porque para que haja uma percepção espiritual boa, é preciso que haja uma boa experiência escriturística, né? Sem a qual nós não temos base para julgar os espíritos, né? Então é fundamental, né, o incentivo ao estudo teológico, conforme a capacidade de cada igreja, claro, né? Sim. E a importância de você estudar a palavra, que você demonstra para Deus que você está interessado em conhecê-lo mais, em saber mais a respeito dele, né? Todos os homens da Bíblia estudaram a respeito da palavra, a respeito da Torá, sim, e nos deixa mais preparado para não aceitar tantas heresias que têm surgido hoje. Porque a Bíblia até diz que se aparecer um anjo trazendo uma nova doutrina, considerai anátema. E como que eu vou saber que é uma nova doutrina se eu não conheço as doutrinas que já estão presentes na palavra? Sim. É só estudando, é só conhecendo que eu vou conhecer essas doutrinas para rejeitar as falsas doutrinas. Sim. E esse conhecer a importância, eu gosto muito de uma literatura de Augusto Cury sobre a mente de Cristo. Ele era ateu. Foi a partir do momento que ele resolveu estudar a mente de Cristo, que ele falou, a mente de Cristo é a mente mais brilhante que eu já vi. E a partir dali ele deixou o ateísmo e passou a acreditar em Cristo. Então a gente vê o impacto do poder de Deus por intermédio do estudo da sua palavra. Sim. Tantas pessoas às vezes estão fracas, estão caídas, estão para lá e para cá pela ausência dessa meditação e do conhecimento da palavra. E com certeza, diante da faculdade ali, de amigos que não acreditavam em Deus, esse estudo te ajudou bastante a provar a veracidade da palavra, né? Sim. Teve alguma experiência ali com as pessoas da faculdade que você mostrou o que está escrito na palavra e fez com que eles parassem para pensar e enxergassem a verdade daquilo, do texto bíblico? Teve casos de, como eu disse, debates começavam a suscitar no meio e então eu tentava, né, com educação, sem rispidez, para não provocar uma repulsa àquela pessoa, mas eu tentava convencê-la de que é possível conciliar a ciência e a fé, né, e a religião. Foi então que algumas pessoas, de fato, que tinham um caráter bastante ateísta, pararam de defender isso. Pelo menos 2 pessoas que eu me lembre. Elas é um grau, né, de mudança, né? Geralmente o ateu quando ele deixa o ateísmo, que é a forma mais extrema, ele parte para o agnosticismo, né? O agnosticismo significa que a pessoa não tem opinião sobre o tema, né? Se ela crê ou não em Deus, né? Ela acredita que não é possível responder essa questão. É diferente do ateísmo, que ele afirma peremptoriamente que Deus não existe, né?
que é uma posição, ao meu ver, um pouco arrogante, né? Mas alguns casos eu vi essa mudança das pessoas partindo do ateísmo para o agnosticismo e depois reconhecendo a importância da religião, né? Não só no aspecto filosófico, mas moral, social. Sim. E na própria missiologia, né? Para se fazer missões, o estudo é fundamental, né? Porque é impossível, praticamente impossível você pregar o evangelho para as nações se não tiver a escritura na língua daqueles povos, né? Mas para traduzir a Bíblia do hebraico, grego e aramaico, foi necessário que muitos estudiosos, exegetas, se debruçassem horas a fio nos idiomas originais e traduzissem esses idiomas para centenas de outros. E assim os missionários tinham Bíblia para pregar no Evangelho. Então eles não ficavam apenas na verbalização, eles podiam deixar ali uma Bíblia impressa para que aquela pessoa pudesse ler na própria língua. Sim. Vinícius, entrando nesse assunto sobre o estudo da Palavra de Deus, a gente percebe que a Palavra de Deus ela é muito rica, né? E há vários temas na Bíblia que pode gerar confusão na mente de muitos crentes. Por exemplo, a mesma palavra lida por um teólogo X acredita que Satanás está preso, que estamos vivendo no milênio. E a mesma palavra, a mesma passagem bíblica faz com que outros teólogos, outros estudiosos acreditem que ainda não chegou o milênio. Sim. Que ainda vai passar um tempo, a perseguição vai vir, 7 anos, né, de tribulação. Apocalipse 20. Apocalipse 20. Outros acreditam que Jesus ele vai vir antes da grande tribulação e outros são pós-tribulacionistas. Como é que a gente resolve isso, Vinícius? Como é que a gente chega num bom senso ou num senso comum? Porque há temas que são, de fato, conflituosos, né? Sim. Que gera debates, que viralizam na internet, né? Então, como é que a gente resolve isso? Como é que a gente consegue conviver com presbiterianos, batistas e juntos entrarmos num consenso e, de fato, seguirmos uma visão que leve-nos ao céu, né? Sim. Nenhuma ciência é unânime, né? E nem deve ser, né? Porque é necessário, é importante que haja debate. Então, da mesma forma que nas ciências naturais existe muito debate sobre algumas questões e sobre outras não existe mais debate porque é um fato consumado, por exemplo, na física, as 3 leis de Newton, né? Na ciência da teologia, que é uma ciência também, porém é uma ciência sobre Deus, né? Existem debates também, não há unanimidade. Porém, a frase mais sábia que eu já ouvi sobre isso é geralmente creditada a Santo Agostinho, que alguns atribuem a Tertuliano, mas eu acredito que seja de Santo Agostinho, que dizia assim, no essencial, unidade, no não essencial, diversidade, nas demais coisas, fraternidade. Então, na teologia, né, como em toda ciência, existem questões que são essenciais, né, são pontos centrais, e existem doutrinas que são, digamos assim, não essenciais ou periféricas, né? São aquelas doutrinas que não tratam diretamente sobre a fé. Então, são aquelas doutrinas que não estão expostas de forma extremamente clara nas Escrituras, porque não foi a intenção do autor fazê-lo. Então, como você já citou, né? A possível a interpretação do milênio, ou da grande tribulação, são questões que igrejas diferentes podem divergir e continuar sendo irmãs na fé, né? São igrejas que se unem no essencial, né? Ou seja, o essencial, como eu citei na física, são as leis básicas da mecânica, por exemplo, e da termodinâmica. Na teologia, o essencial são os dogmas sobre a fé cristã, né? A fé em Cristo, né? O sacrifício vicário e expiatório de Cristo na cruz, né? A questão da trindade, por exemplo, a questão da natureza teantrópica de Cristo, ou seja, que Cristo é homem e Deus. Ou seja, são questões que são centrais no cristianismo desde o começo. Desde o começo da cristandade já se adotou essas posturas como doutrinas centrais para a fé, né? De modo que, como Paulo diz, aquele que prega fora disso, que seja anátema, né? Que não seja reconhecido como irmão na fé. Porém, outras questões que são mais periféricas e que não afetam a nossa fé diretamente, permitem que haja diversidade e com a diversidade há o crescimento, há o enriquecimento do debate. É o que nós vemos nessas questões tão interessantes, né? Sobre a grande tribulação, o milênio, e sobre anjos também, algumas questões mais
periféricas que apenas enriquecem a teologia com a variedade de interpretações das igrejas. E cada teólogo tem uma linha que ele pode defender, desde que ele não saia do essencial, da unidade, né? Para que a fraternidade permaneça. Porque onde não há unidade, não pode haver fraternidade. Né? O que fraternidade significa irmandade, a mesma coisa. Né? É interessante sobre esses assuntos polêmicos, que eu me lembro, Rios, uma IBO que a gente teve, e o Vinícius foi escolhido para falar nessa IBO, deram um tempo para ele, né? Tinha os convidados para lecionar ali, mas teve um tempo exclusivo para o Vinícius falar sobre arminianismo e calvinismo, né? Um tema bastante complicado, que hoje existe um conflito grande assim. E diante dessas oportunidades, Vinícius, de falar sobre assuntos polêmicos, e de quando você começou também a lecionar, a ensinar na igreja, a ministrar na igreja, como tudo isso começou, e diante dessas, principalmente desses temas polêmicos, como que você enxerga esse agir de Deus na sua vida? Existe dificuldade? Você aceitou facilmente esse chamado de Deus para a tua vida? Como que tudo aconteceu? No princípio, quando vim para cá, eu estava frequentando mais os cultos principais de domingo à noite. Foi quando no segundo ano que me chamaram para eu ir à EBD, né? A Escola Bíblica Dominical. E eu fui, gostei muito, né? Fui como aluno e fiquei um ano e meio como aluno ali, né? Que aprendi muito com os professores da época. E na época, quando eu comecei a frequentar a Escola Dominical, eu lembro que antes de ir para aula, né, no sábado, eu estudava a lição, né, mesmo sendo aluno. Só que eu percebi que a lição tinha 2, 3 páginas apenas, né, porque é condensado, e eu queria ir mais a fundo no tema. Então daí eu comecei a comprar livros, né, eu estava na iniciação científica na época, então tinha uma bolsa pequena, mas que com ela eu adquiri muitos livros, né? Então eu começava a comprar livros, comentários bíblicos, comentários exegéticos. Na época eu nem entendia os comentários exegéticos, né? Porque o comentário exegético geralmente ele foca mais no idioma original, né? Do que o comentário bíblico, que é mais, digamos, palatável, né? Mas aí eu comecei a ir mais a fundo. Antes do domingo, né? No sábado eu ia mais a fundo e então me deparei, como todo estudante iniciante em teologia, com as questões magnas, né, digamos assim, as questões centrais da teologia, as mais polêmicas. Né? E comecei a estudar as diferentes linhas de pensamento e perceber que em alguns assuntos, né, não existia divergência praticamente no que nós chamamos de ortodoxia. Né? A cristandade... né? Uma coisa é o cristianismo, que se refere mais como religião, né? Outra coisa é a cristandade, que se refere mais ao cristianismo ao longo da história, né? Os seus concílios, seus dogmas, os seus teólogos. Né? Então eu percebi que ao longo da cristandade algumas questões eram tidas por ortodoxas, né? Ou seja, era seguida uma linha central desde a igreja primitiva que era o que eu chamei de essencial, né? Por exemplo, desde o princípio se considerou Jesus como Deus, né? Embora alguns autores, alguns teólogos famosos, aí, liberais, acreditem que não, mas eles não apresentam nenhum argumento forte para isso, né? Então, desde o princípio, Jesus foi considerado Deus, sim, desde pelos apóstolos e os seus sucessores. Então, eu percebi que essas questões centrais podiam ser estudadas, digamos, com mais tranquilidade. E havia as questões com uma certa divergência, que é onde entra as questões mais interpretativas, né? Por exemplo, na questão da salvação, né? Que nós chamamos na teologia de soteriologia, né? Que vem de soteria, a salvação. Né? Ou seja, a salvação é em Cristo Jesus, né? Pela fé em Cristo Jesus. Mas como isso ocorre, né? Então existem diferentes linhas que interpretam, mas o importante é que eles sejam irmãos na fé. Né? A partir do momento que surge uma linha que tira, por exemplo, a salvação com base no sacrifício vicário de Cristo, isso aí não é teólogo. Então ele passa a ser um herege. Né? Herege,
termo heresia do grego, heresis, ele significa escolher. Por quê? Porque nas questões centrais da teologia existem o que nós chamamos de tensões, né? Tensões porque, como toda ciência, existem questões que ainda não fornecem respostas em definitivo. Na física também tem isso, né? E na teologia existem algumas questões que são como um trilho de trem. Se nós estamos sobre o trilho, nós discernimos perfeitamente as duas linhas, e as duas linhas são separadas, mas quando nós olhamos no horizonte, eles formam uma linha só. Ou seja, essas questões, né, salvíficas, por exemplo, mais específicas, são como se nós estivéssemos sobre o trilho de trem, e que elas só vão se unificar todas, né, esses irmãos da fé vão concordar plenamente na eternidade, porque, como eu digo, quem tem mais conhecimento do que qualquer teólogo no mundo é alguém que já morreu, né? E já está salvo em Cristo, né? Porque ele então tem a revelação de todas essas coisas que para nós ainda são em parte misteriosas, né? Ou seja, justamente essas questões que são algumas tensões ainda não podem ser resolvidas de forma completa aqui, mas nada nos impede de estudar. Então, como eu estava falando no início, né, na escola dominical eu comecei, e então eu fui indo mais e mais a fundo, né, por interesse, e gostei de estudar essas questões polêmicas, por exemplo, da salvação, da escatologia, entre outras. O bom de conversar com o Vinícius, diga que um assunto vai puxando o outro. Ele vai falando ali, a gente vai, poxa, tem tanta coisa para falar sobre isso. Coisa pra falar, né? Vinícius, entrando nessa área do pós-morte, né? Sim. Tem muita gente que tem dúvida e tem medo e não sabe o que vai acontecer, para onde é que eu vou, o que acontece com a minha alma, enfim. Poderíamos chegar numa conclusão a respeito disso? A Bíblia é clara nesse sentido, a respeito de para onde o cristão vai, para onde o ímpio vai, como que ele fica, qual estado que ele fica, se ele fica consciente, se ele fica num sono, que muitos interpretam que seja um sono, né? Como que você entende isso, Vinícius? A linha do cristianismo, como eu havia falado, ortodoxa, né? A maioria dos teólogos ao longo da igreja, né? E que são os grandes períodos da igreja, né? Que é a igreja primitiva, depois que é o começo ali até século V, né? Que nós chamamos de patrística, né? Aí do século V, né? Com a queda do Império Romano no Ocidente, tem-se a Idade Média, aí vem o escolasticismo, depois do escolasticismo vem a Reforma, que é o terceiro grande período, e o quarto período, que é a modernidade, né? Que tem muita coisa ruim, mas também tem muita coisa boa, né? Dizendo em termos de escrita teológica, né? Eu digo muita coisa ruim porque é no século XVIII que surge o liberalismo teológico, né? Com maior força, né? Sempre existiu, mas com maior força ali a partir do século XVIII, né? Que simplesmente é praticamente um ateísmo prático, um ateísmo cristão, se isso é possível. Mas, então, nessa questão da alma, é um consenso nesses 4 grandes períodos da cristandade de que não há um sono da alma, que após a morte nós estamos conscientes, a alma e o espírito vão a Deus, né? E o corpo espera para a ressurreição, né? E então a glorificação no caso dos salvos, né? E então a alma do justo e do ímpio já estão conscientes após a morte. Do ímpio está num estado de sofrimento, que é um lugar, né? O inferno é um lugar, né? Ele não é apenas algo simbólico, algo alegórico, muito menos é algo aqui na Terra, né? Como defendem os liberais, né? Mas é sim um lugar literal onde a alma do ímpio padece, né? Ele padece porque ele não tem a Deus, ele tem o ódio de Deus, né? Então a alma, enquanto a alma do salvo, nós dizemos que ela já goza da beatitude. Beatitude é porque ela tornou-se beata, ou seja, porque ela tem a felicidade plena em contemplar a Deus. Mas a alma do ímpio, ele tem a tristeza perene de odiar a Deus. A ausência de Deus, né? Ele odeia a Deus porque Deus está totalmente ausente dele. Ninguém ama a Deus se não tem a Deus, porque sem Deus nós não podemos amá-lo. Porque para amar a Deus, ele precisa primeiro incutir, né, colocar em nosso coração a sede por Deus. E o ímpio perdido no inferno, ele nunca vai amar a Deus, nem vai se arrepender, porque Deus não está
Deus não está mais no seu coração ali, né? Na alma dele, né? Então a alma dele é tomada pelo ódio. Então passar a eternidade no inferno é passar a eternidade odiando a Deus. Enquanto que a alma do salvo, como você perguntou, ela não está num sono, num estado de inconsciência, mas ele já vê a face de Cristo como ele é, né? Como Paulo diz aos Coríntios, né? Nós vemos como um espelho embaçado, né? Porque o espelho da época não era como o nosso, né? Era apenas um pedaço de prata polida. Mas ele diz, na glória nós veremos ele como ele é, que é o que o salvo vê, né? Glória a Deus. E já que a gente entrou em perguntas polêmicas, né? E foi falado sobre milênio e tudo. Vinícius, diante de tantas ideologias, ideias, pensamentos, qual é a tua postura a respeito da volta de Cristo? Você é pré, você é pós, você acredita que nós vamos passar pela tribulação? Por quê? Eles mostram um respaldo bíblico do que a Bíblia fala sobre isso. É uma questão que há muito debate na teologia, né, sobre isso. Exatamente. Eu tenho uma posição que a igreja vai ser arrebatada imediatamente após o começo da grande tribulação. Uhum. Então, não é um mid-tribulacionismo, porque não vai ser na metade da grande tribulação. Né? Exatamente, como os mid-tribulacionistas defendem, e está longe de um pós-tribulacionismo. Sim. Que eles acreditam que a igreja vai passar pela grande tribulação. Né? O pós-tribulacionismo fez mais sucesso, muito mais sucesso antigamente. Nos primeiros reformados e alguns na igreja primitiva. Hoje o pós-tribulacionismo raramente encontra adeptos. Né? Uhum. As linhas mais fortes são o mid-tribulacionismo e o pré-tribulacionismo, Uhum. baseado principalmente em Apocalipse 3, né? Quando Sim. Cristo escreve à igreja de Filadélfia. Mas eu vejo que essa distinção do arrebatamento enquanto imediatamente antes ou imediatamente após a grande tribulação, teologicamente e mesmo na prática, não tem uma grande diferença, sabe? Ao contrário, por exemplo, da pós-tribulação, que já tem algumas consequências um pouco mais drásticas na prática cristã, sabe? Embora ainda possa ser aceita como uma possível interpretação cristã, né? Uma igreja que defende o pós-tribulacionismo ao mid são igrejas irmãs na fé. Sim. De uma igreja pré-tribulacionista. É o contrário, por exemplo, de um teólogo que deixa de crer na volta de Cristo, né? Que diz que não, Cristo já veio aos nossos corações. Né? De fato, uma pessoa que morre em Cristo, Cristo veio para ela. Né? Porém, negar a vinda literal de Cristo nas nuvens é negar a inspiração bíblica do Apocalipse. Então é inconcebível. Mas dentro das linhas possíveis na teologia, né? Dentro das linhas consideradas ainda irmãs na fé, Sim. eu acho muito interessante o pré-tribulacionismo e o arrebatamento imediatamente após, né? O início da grande tribulação, que seria com o surgimento do anticristo, né? Que é o que Paulo fala lá, o homem da iniquidade, né? Uhum. O homem da iniquidade, né? Justamente é negação da lei, né? Anomia, né? Antropostesanomia, ou seja, o homem iníquo mesmo, o homem que vai negar a lei com todas as suas forças. Tessalonicenses. É o homem que vai negar a lei com todas as suas forças possíveis, né? Justamente pelo ódio que ele tem contra Deus. Né? E por isso alguns teólogos acreditam que ele não seria um ser humano. Sim. Nascido, né? Mas eu acredito que sim, porque Paulo usa um termo ali, homem mesmo. Né? Sim, sim. Então é um homem que se deixou crescer com tamanha iniquidade que o diabo o tomará completamente. Né? O abominável das desolações, né? A Bíblia ela usa vários termos, né? Para se referir à mesma pessoa, né, Vinícius? Isso. Vinícius, mundialmente falando, tá acontecendo muitas coisas, né? Geopoliticamente também, conflitos, guerras, rumores de guerras. Nós acabamos de presenciar a morte de uma pessoa muito influente, né, no mundo, que é a rainha. E nesse funeral estavam ali reunidos mais de 100, acredito eu, autoridades mundiais, né?
Sim. E o mundo todo está voltado para isso. Há pessoas que interpretam, que falam assim: eu acredito que o anticristo vai se revelar nesse momento, eu acredito que algo vai acontecer nessa hora, o mundo está assistindo, vai acontecer algo, está na hora de aparecer o anticristo. Já outros são mais céticos quanto a isso. Ah, isso é normal, isso sempre acontece. Isso. Você acredita que nós podemos pensar das duas maneiras, um equilíbrio, assim, entendermos que, de fato, as profecias estão se cumprindo, mas também não podemos ficar procurando o anticristo, buscando o anticristo. Tem uns que buscam mais o anticristo que Cristo, né? Você entende que há como nós conciliarmos isso e, de fato, estarmos atentos aos acontecimentos mundiais? Sim, é preciso sabedoria, né, discernimento para não ir para um extremo ou outro, né? Como o Diego citou Tessalonicenses aqui, né? Sim. Um dos erros dos Tessalonicenses foi justamente achar que nada mais importava aqui na Terra porque o anticristo estava às portas e eles seriam todos levados. Né? Exatamente. Paulo tem que corrigi-los veementemente ali, né? Com uma exortação. Mas e existe o outro extremo que é acreditar que o anticristo não virá, né? Ou demorará muito a vir, ou então o anticristo é um símbolo apenas, né? Como dizem os liberais. Né? O anticristo é todo líder mau, como eles dizem. De fato, muitos anticristos já surgiram, mas a linguagem que Paulo usa deixa bem claro que ele se refere a um homem específico que será o anticristo. Né? E um dos sinais, você citou a abominação da desolação, né, de Daniel, que Jesus repete em Mateus 24, e esse é um dos sinais. Né? E na Bíblia, na profecia bíblica, nós vemos que vários símbolos, como a abominação da desolação, eles se repetem ao longo da história até culminar em um ponto específico. Né? Então, por exemplo, a profecia que Pedro usa em Atos 2 no Pentecostes, né? A profecia de Joel, né? Joel 2, né? Que aquela profecia fala sobre a restauração de Israel, mas Pedro se utiliza dela para dizer que em Pentecostes ela também estava se cumprindo. E a abominação da desolação, ela se cumpre, por exemplo, quando Tito invade o templo e sacrifica um porco ali no altar, né? E corrompe totalmente o templo, profana o templo do Senhor, né? Mas nós vemos que ela volta a se cumprir ao longo da história em diversas abominações da desolação que entram no culto, na igreja. Né? Mas nós percebemos que os graus vão se intensificando. Né? E esse é um bom fator para percebermos, de fato, que o anticristo, a abominação da desolação, não um anticristo, mas o anticristo está, de fato, às portas, justamente pelo fato dessa intensificação da iniquidade. Né? Nunca a lei de Deus foi tão negada. Como eu falei, iniquidade, né, é negação da lei. Ou seja, o que é a negação da lei? É uma potência para o mal. Da mesma forma que a benignidade é uma potência para o bem e a bondade é o ato do bem em si, a iniquidade é uma potência para o mal e a maldade é o ato do mal em si. O crescimento da iniquidade é como se as pessoas fossem cada vez mais potentes, mais capazes de fazer o mal. Né? E isso nós vemos na decadência da sociedade como nunca antes. Né? Então, realmente, as profecias elas têm cumprimentos prévios ao longo da história, mas esse crescimento da iniquidade aponta para um cumprimento final, né? Um cumprimento terminal que virá com a vinda de Cristo, com a manifestação do anticristo, com o arrebatamento, a manifestação do anticristo, a grande tribulação e assim sucessivamente. Né? A Bíblia diz que quando se aproximasse os últimos dias, o amor de muitos se esfriaria, né? Sim. E como você teve uma experiência de ter morado na Espanha, Barcelona, né? Ficado por um tempo lá, você encontrou na Europa, no meio daquele povo, uma dificuldade maior de acreditar em Deus do que você encontra no Brasil? Como que foi a tua experiência de estar lá? O que você enxergou no meio do povo europeu? Existe uma dificuldade, uma luta maior de desacreditar em Deus? Sim, acredito que sim.
em parte pela grande prosperidade material que esses países sofreram nas últimas décadas, né? Então, são países que sempre estiveram em guerra ao longo das suas histórias e nos últimos 60 anos viram um crescimento econômico gigantesco. Então são países cujo grande parte dos moradores estão numa posição confortável, né? Uma posição em segurança, com certa prosperidade financeira bem melhor do que no hemisfério sul. Sim. E concomitantemente a isso, nós vimos também uma decadência da fé, né? Um esfriamento da fé muito grande, porque uma igreja que não é perseguida, também ela relaxa, né? E na Europa eu percebi isso de fato, principalmente numa das cidades mais, digamos assim, festivas do mundo, né? Compete ali com Paris, Barcelona, que grande parte dos jovens se preocupava em estar nas melhores festas de Barcelona, festas caríssimas ali, esperavam horas na fila porque sabiam que naquela festa, aquelas festas são frequentadas por celebridades e elas se preocupavam com isso apenas, né? Com o que é vão, com o que é passageiro, e esqueciam que Cristo está às portas, né? Então as igrejas na Europa têm poucos membros, né? A igreja que eu frequentava foi extremamente bem recebido, pessoas extremamente amáveis, queridas, mas que tinham essa dificuldade em fazer o serviço pela pouca quantidade de membros que havia ali, né? Justamente porque os jovens, que é a parte mais ativa no evangelismo, nas missões, era justamente a minoria, né? Então, a grande parte das igrejas na Europa são de pessoas mais idosas, né? São pessoas que cresceram numa fé antiga, há 70, 80 anos, e que ainda continuam. Mas os jovens que estão frequentando a universidade lá, o colégio, que em geral é bastante progressista, eles acabam se perdendo. E então é bastante difícil pregar o evangelho para quem não quer ouvir, porque para quem já tem tudo, né? Como o homem da parábola que Jesus diz, né? Ele tinha tudo, mas Cristo veio subitamente para ele, né? Nós recebemos, Vinícius, um missionário essa semana aqui na nossa cidade de Nova Zelândia. E lá nós sabemos que é um país muito rico, né? Uma nação muito próspera. E ele fala que quanto mais rico o país, a nação, Diego, é mais difícil ganhar almas. Sim, com certeza. É mais difícil você pregar o evangelho. Ele falava, Vinícius, que a mensagem precisava conter libertação a respeito de depressão, de ansiedade. Porque aqui no Brasil, em países mais em desenvolvimento, a pregação é: você está desempregado, você está passando por lutas, mas Jesus pode resolver o teu problema, né? Jesus pode te dar uma porta de emprego, pode alcançar e entrar com providência na tua vida. Mas lá, as crianças, ele conta, Diego, que as crianças de 5, 6, 7 anos com o iPhone 13 na mão. Então, assim, é uma outra realidade. Sim. Já em países menos desenvolvidos, como no continente africano, por exemplo, as igrejas são lotadas, né? A facilidade de você ganhar almas. Sim, é bem mais fácil pregar o evangelho onde há dificuldade, né? Porque isso é um paralelo com a nossa alma, né? Toda alma que está em conforto, em sossego, ela dorme ou morre, né? Por isso que o conforto é um perigo para o ser humano, que o conforto nos põe numa posição de relaxamento, uma posição onde nós acreditamos que estamos bem no ponto em que estamos, né? Quando o correto é nunca acreditar que estamos bem, sempre temos que buscar mais, né? Buscar mais não necessariamente materialmente falando, mas buscar mais principalmente de Deus, né? Espiritualmente, de desenvolvimento pessoal, né? Conhecer mais coisas, né? Não conhecer para nossa vanglória, para ser elogiado, mas conhecermos para isso auxiliar na nossa apologia, né? A apologia é a defesa de algo, defesa da fé, né? É isso que Paulo fazia, né? Paulo não se contentava um minuto, né? Mesmo sendo fariseu, filho de fariseu, família rica, ele poderia estar muito bem e confortável naquela posição que ele tinha de prestígio entre os judeus, né? Mas ele nunca se contentou, né? Mesmo após a conversão, ele buscou, se exilou e fez a alma dele sofrer, né? Porque quando uma alma sofre, ela produz cicatrizes que a tornam mais forte, né?
E assim ele ficou muito mais forte para voltar da Arábia, pregar o evangelho com muito mais intrepidez e conhecimento, né? A ponto de ir à Ágora em Atenas e confrontar face a face os maiores filósofos da época, né? Que eram os estoicos e hedonistas, ou epicureus, né? E eles não tiveram como enfrentar a Paulo na apologia, porque a apologia de Paulo era mais forte, e Paulo usava na apologia contra os gregos, os próprios gregos, né? Atos 16, Paulo, quando convence os estoicos, ele usa Epimênides, né? Que era um poeta grego. Ele diz, porque nele vivemos, existimos e nos movemos. Ou seja, ele usa uma ideia grega para mostrar que tudo está em Deus e fora de Deus nada há. Ou seja, sem Deus não podemos amá-lo e nem amar ao próximo. E como o grego tem uma visão assim prática das coisas, né, da polis, né, então ele aplica isso também à questão da sociedade, né, que uma sociedade sem Deus, sem Cristo, não pode funcionar de forma adequada, né, a ponto de eles confundirem o discurso de Paulo e Paulo ter que explicar para ele, porque acharam que Paulo estava pregando dois deuses, né, Jesus Cristo e a Anastasis, né, ou Anástasis, que seria a ressurreição. Para eles a ressurreição era algo tão estranho que eles achavam que esse termo grego era um nome de uma mulher e seria um casal de deuses, né? Jesus e Anástasis. E Paulo mostra que não, que Cristo ressuscitou. E essa era o centro, o pilar da nossa fé, né? E voltando ao que nós estávamos falando das missões, para esses países mais em situação de desenvolvimento, em situação mais difíceis, entenderem a mensagem do evangelho é mais fácil porque eles estão com a alma mais contrita, mais quebrantada. Sim. Onde há muito conforto, geralmente há mais soberba e mais dificuldade de penetração do evangelho. O Rios falando aqui sobre missionário, eu me lembrei de um missionário que eu conheci também, Rios. Hoje ele faz missões na Europa, só que ele já passou por outros países da América do Sul, países pobres. E ele me relatava sobre algumas experiências e ele contava justamente isso, que nos países que ele passou aqui da América do Sul, que eram países mais sofridos, menos desenvolvidos, foi muito mais fácil dele fazer missões do que aquilo que ele está vivenciando hoje na Europa, uma dificuldade, um coração endurecido. E, às vezes a gente pensa que missionário, a gente só tem que enviar para país X, país... E o berço da onde começou tudo está cada dia mais frio. As igrejas estão cada dia mais esvaziando. A gente vê hoje os Estados Unidos é uma potência. Ainda tem igrejas gigantescas lá. Sim. Mas quantas heresias e falsos ensinos têm nascido lá? Sim. Muitas chegadas ao Brasil. Eu até estava vendo esses dias que nos Estados Unidos já surgiu uma igreja do nudismo, onde eles acreditam que eles precisam cultuar daquele jeito para voltar à essência da forma que Deus criou o homem. Então, a forma de heresia que está sendo utilizada. E a gente precisa que Deus levante pessoas para combater essas heresias. E como você disse, o que você viu em Barcelona, de jovens querendo as festas, não querendo saber nada de igreja. E muitas das vezes, infelizmente, a gente tem visto isso já começando no Brasil. Jovens desinteressados com a obra de Deus. E o que a gente precisa é que esse jovem se conscientize. Jesus está voltando, tudo que o sistema mundano oferece é algo passageiro, é algo momentâneo, é algo que traz uma falsa alegria, mas em Cristo a gente tem real alegria. E a gente precisa que esses jovens cada dia mais intensifique o seu desejo por buscar a Deus, para quem sabe amanhã não possa ser eles levantado por Deus para ser um missionário na Europa, na África, nos Estados Unidos, para onde Deus enviar, para trazer um grande avivamento. Quem sabe não pode acontecer isso? Então a gente tem que combater isso veemente para impedir que isso chegue no nosso Brasil, né? No presente que nós estamos vivenciando aqui. É como dizia um escritor, né, em inglês do século passado, Gilbert Chesterton, né, que eu gosto muito dele. Ele dizia que toda sociedade cristã que se torna pós-cristã se tornará anticristã. E ele falou isso numa Inglaterra que ainda era cristã. Depois se tornou pós-cristã e hoje já está praticamente anticristã. Porque quando começa a impor restrições cada vez mais severas
a anunciação do evangelho. E é isso que nós vemos, né? Sociedades que contribuem para impedir que o evangelho seja divulgado em prol de ideologias, né? Por exemplo, existe uma ilha famosa hoje no mundo onde o evangelho ainda não chegou, né? A Ilha dos Sentinelas, próximo à Índia. E ali é proibido, por lei, pregar o evangelho para aquelas pessoas, né? Em prol de uma ideologia dentro de uma área maior que é a antropologia, né? E isso é tão sério, Vinícius, que a gente tem visto até aqui na nossa América do Sul, Diego. Igrejas sendo fechadas, perseguição a líderes religiosos. Na Nicarágua. Nicarágua. Então, assim, é algo que nos assusta, Diego, porque, de fato, a igreja, nesses últimos dias, ela tem sido, ou tentado, calar a igreja, né? O mundo, com as suas ideologias, ela tem tentado calar aquela voz dissonante, né? Aquela voz que fala contra o pecado, contra o erro, contra aquilo que vai contra as doutrinas cristãs. De fato, a igreja tem se levantado contra isso, né? E isso tem incomodado o inferno. E a gente tem visto aqui, chegando nossa América do Sul, essa censura diabólica, né? Contra as igrejas, Vinícius. Por isso que nós precisamos, gente, orar pela nossa nação brasileira. A nossa bandeirinha ali do Brasil tá ali, não é por acaso, né? Aquilo ali é para nós lembrarmos de que nós precisamos orar pelo Brasil. Estamos chegando aí perto das eleições e nós estamos vivenciando um momento muito importante para o nosso Brasil, né? Então nós, como igreja, como cristãos, precisamos interceder pela nossa nação brasileira. Nós moramos numa nação abençoada, né, Vinícius? Sim. Vinícius estava na Espanha, um país riquíssimo. Vivem com um nível de conforto, né, e de, enfim, prosperidade que nós e muitas regiões aqui do Brasil não conhecem. Mas temos ainda no Brasil uma liberdade de culto, temos ainda o acesso à palavra do Senhor, temos ainda uma chama, né, do Evangelho, temos ainda muitas igrejas e muitos líderes que são fiéis às Escrituras Sagradas. Então, ore pela tua nação, ore pelo Brasil, né, Vinícius? Para que nós não venhamos chegar ao ponto, como você citou Chesterton, né? Sim. De sermos anticristãos, né? Iniciamos e chega ao ponto de ser anti, né, Vinícius? Sim. Exatamente. Isso é o passo derradeiro para a apostasia de um país, né? A apostasia de um país é a morte daquele país, né? Como nós vemos, infelizmente, em alguns países nórdicos que estão, digamos assim, nas portas finais, né? Se não forem salvos urgentemente, eles não têm muito tempo, né? Que são justamente os países com maior taxa de prosperidade, né? Maior índice de desenvolvimento humano, que é um índice que, na verdade, mede apenas o aspecto material, né? Eles não levam em consideração todos os problemas psicológicos e depressão, etc., que as pessoas ali estão tendo, a ponto de, na década de 70, a Noruega ter uma crise enorme entre os jovens, né? Quando um grupo de jovens pequeno começou a inflamar a outros, eles começaram a queimar igrejas, né? E daí desse movimento surgiram bandas satânicas, né, que pregavam na prática que se queimassem e fechassem igrejas, né? E foi um movimento que até hoje sociólogos estudam, é alvo de teses de doutorado na sociologia para estudar como isso aconteceu na década de 70 e 80. Mas era justamente uma revolta de uma geração que estava sendo criada sem limites, porque a geração anterior já não conhecia a Deus. Então, era uma geração que tinha tudo, tinha as melhores escolas, hospitais, etc., e não via propósito nisso, porque o conforto sem um propósito maior, a vida sem um propósito maior, é vazia. Esta vida é uma antessala da eternidade. Se estamos aqui, é porque estamos esperando ser chamados para a eternidade. Mas se esse propósito se perde, é como se essa antessala, essa sala de espera se tornasse uma jaula, da qual não vemos saída. E aí começa a surgir depressão, suicídio, etc. Isso aí. E Vinícius, a gente está chegando ao final de mais um podcast. E a gente sempre pede para o nosso convidado, né, Rios? Diante da atualidade que a gente está vivenciando hoje, a gente sabe que a juventude é uma força da igreja, a gente precisa
de cada vez jovens mais ativos na obra do Senhor. E a gente quer que você, para quem está nos assistindo, tanto jovens como tantas outras pessoas que estão nos assistindo, que você deixe uma palavra de incentivo, uma palavra para que este jovem, para que essa pessoa esteja a cada dia mais interessado em estar na presença de Deus, em fazer a obra de Deus, anunciar esse evangelho, né? E não desanimar de tudo aquilo que Deus tem para a sua vida. De fato, né? Nós, enquanto jovens, temos muita energia dada por Deus para fazermos algo, né? Como na parábola, Deus dá uma quantia de dinheiro para que aquele servo multiplique para quando ele voltar, e não para que ele enterre e esconda por medo do seu senhor. Então, todos serão cobrados por algo que deveriam ter feito e não o fizeram, que é um pecado de omissão. Sim. Então, nós aqui, com tanta energia, né, com o que ganhamos de Deus, o que nós entregaremos para Ele? Será que nós enterraremos os nossos talentos e quando Ele voltar nós diremos, ficamos com medo e eu enterrei esse talento para que o Senhor voltasse e não me punisse? Ou entregaremos algo muito maior do que isso, né? É o que Ele espera que nós façamos, né? Não só na igreja, né? Porque fazer a obra de Deus dentro da igreja muitas vezes é muito fácil, né? E quando isso não dissemina para fora da igreja, né? Porque justamente é esse o propósito da eclésia, né? Né? Essa preposição grega, né? Justamente traz esse sentido de algo que emerge, que sai de um ponto e ele algo que diverge, né? Algo que se ramifica para a sociedade. A igreja sempre foi o ponto de sustentação de uma sociedade. Desde a Idade Média, nós vemos que as belas artes, elas eram feitas com base na arte sacra, na arte das igrejas. Então, a música, a pintura, a escultura, e até mesmo o teatro e a arquitetura e a literatura, né, as 8 formas de arte, elas eram inspiradas nas artes sacras, né, que por sua vez eram feitas todas para elevar a nossa alma a Deus. E hoje nós percebemos que nós não estamos produzindo essa influência sobre a sociedade, pelo contrário, ao invés de eclésia, nós estamos sendo influenciados pela sociedade. E então os propósitos do mundo é que estão emergindo, frutificando nos nossos corações. E como você disse, o que os jovens podem fazer? Lutem como nunca, né? Que sejam violentos contra as próprias almas, né? Que Jesus disse, o reino dos céus é dos violentos. O que é essa violência? Violência é virtude, né? Virtus, essa palavra faz referência à luta do homem na guerra, né? Vir é homem, ou seja, é justamente essa violência que um homem precisa fazer na guerra para sobreviver é a violência que o ser humano precisa fazer na alma dele para produzir virtude. O que é o pecado? O pecado é simplesmente seguir o fluxo, porque o pecado é a privação de uma virtude. Se nós queremos ganhar algo, nós temos que nos movimentarmos. Se nós simplesmente deixarmos ser levados pela correnteza, não vamos ganhar nada. Vamos ficar privados de um bem, e a privação de um bem é o pecado, né? Ou seja, se nós não decidirmos de uma vez por todas, eu vou frutificar para o reino de Deus, eu vou ser virtuoso, né? Enquanto nós não praticarmos essa violência, nós não vamos frutificar no reino de Deus, né? E essas virtudes é o que Paulo chama em Gálatas 5, né? O fruto do Espírito, né? Gozo, amor, paz, longanimidade, benignidade, bondade, mansidão, fé e temperança, né? Ou seja, é justamente esse fruto, ele usa fruto no singular, né, para dizer que essas virtudes, essas 9 virtudes se manifestam num salvo em Cristo Jesus, né? Ou seja, que sejam ativos como nunca, né, na obra de Deus, e Deus os recompensará sem dúvidas, né? Glória a Deus, Diego. Glória a Deus. Dá vontade de ficar aqui até. Pessoal, a gente está terminando o nosso podcast, mas não desanimem, né? Vem novidades por aí, né, Cleito? Isso aí. Vem novidades por aí, gente. Vinícius vai somar muito ainda aqui no Atalaias Cast. Acredito que virão projetos inovadores aí, Diego, que
que gerará muitas bênçãos e muitos frutos ainda, né? Você, pastor de igreja, líder de jovens, a gente vai deixar aí na descrição do vídeo aí o contato do Vinícius. Rapaz, não perca essa oportunidade. Leve esse jovem para sua igreja para trazer um ensino bíblico, para trazer um ensino da palavra de Deus para os teus jovens, uma escola bíblica dominical na tua igreja, um EBO para obreiros. Sim, com certeza. Use esse jovem na obra de Deus, porque eu sei que nesses dias tão caóticos, né, e tão ausentes de uma teologia boa e sadia, nós temos o privilégio de termos o Vinícius conosco aí, Diego, na nossa igreja. E ele está à disposição aí para servir o reino de Deus, né? Ele está à disposição para ir servir a Deus aí na tua igreja. Então, chame ele, né? Manda um WhatsApp aí para ele, convida, e eu sei que ele vai, com certeza. Vinícius, para nós encerrarmos, nós temos um costume, né, Diego, de nosso convidado fazer uma oração, né? E eu queria que o Vinícius... Pega ali a bandeirinha, Vinícius. Vamos colocar aqui na mesa. Sim. O Vinícius vai fazer uma oração encerrando o nosso podcast, mas também vai orar em especial pela nossa nação, né? A nação brasileira. E eu sei que Deus irá abençoar a nossa nação. Amém. Eu sei que todo o levante do inferno vai cair por terra. Todo homem perverso e diabólico que tem se levantado contra a nação brasileira, contra o Brasil, vai ser repreendido. E eu sei que nós sairemos vitoriosos, porque Deus tem um chamado e uma bênção para a nossa nação, e não é Satanás que vai impedir isso, né, Vinícius? Amém. Então ore por nós e em especial pela nação também brasileira. Oro sim. Senhor Deus, mais uma vez estamos aqui na Tua presença, Senhor, agradecendo por essa conversa tão abençoada. Obrigado, eu agradeço, Jesus. Senhor, pela honra, pelo privilégio de estar aqui com os irmãos e poder compartilhar da Tua mensagem, compartilhar do Evangelho. Senhor, nós clamamos pela nossa nação, ó Pai, clamamos em um ano derradeiro, em um ano tão importante, um ano decisivo. Nós clamamos que o Senhor venha sobre nós com mãos de misericórdia, que as nossas orações subam ao Senhor como um incenso de aroma suave, e que nesse ano tão importante a igreja tenha consciência para decidir, para tomar sempre a atitude que agrade ao Senhor, que assim o Senhor impeça que a nossa sociedade se torne uma sociedade pós-cristã e uma sociedade anticristã, mas que antes o princípio que vem a pautar a sociedade, a legislação, sejam a lei bíblica, a lei do Senhor, e assim nós estejamos fazendo a Tua vontade, que o Brasil esteja guiado sob a Tua égide, sobre a Tua mão de misericórdia, para que não venhamos a perecer como muitas nações já pereceram ao longo do caminho, ao longo da história, por terem abandonado o Senhor, mas que nós, enquanto jovens, tenhamos força, tenhamos energia para pregarmos o Teu Evangelho, e assim os frutos, sem dúvida nenhuma, renderão uma sociedade sadia, uma sociedade que reconhece os valores cristãos e os respeita. Assim oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. É isso aí, Rios. Estamos finalizando mais um podcast, Atalaias Cast. Vinícius, obrigado por poder nos atender, estar aqui conosco. Eu que agradeço. É um prazer tê-lo conosco. E como o Rio já disse, leve-o na sua igreja, porque a gente tem muito a aprender por intermédio de Jesus usando a vida do Vinícius. Obrigado por você que está nos acompanhando, nos assistindo. E não esquece, curte, compartilhe com mais alguém e se inscreve no nosso canal, tá bom? Para que mais vidas sejam alcançadas pela palavra de Deus. Rios, valeu, tamo junto. Muitos podcasts ainda pela frente para ser gravado em nome de Jesus, né? Tamo junto, Rios, tamo junto, Vinícius. Valeu, Deus abençoe todos. Valeu, pessoal, Deus abençoe.